Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Ao seu louvor, ao seu louvor, ao seu louvor. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. Um excelente domingo a todos vocês, né? Nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical essa manhã. Nós faremos a leitura do Salmo 139, apenas do versículo 1 ao versículo 6. E o Salmo diz o seguinte: O Senhor, ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Tu sabes o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Amém? Esse é o nosso Deus, irmãos. Nos conhece melhor do que a nós mesmos, né? O Senhor, antes mesmo da gente falar, Ele já sabe. E é Ele que, como o versículo 5 fala, né? Ele está em volta de nós, por todos os lados, nos protegendo com o teu poder, né? E, irmãos, é apoiado nesse versículo que eu quero trazer um testemunho para os irmãos, né? Nós estávamos voltando do interior esse feriado, né? Segunda-feira, e quando um veículo que vinha em sentido oposto, tentando fazer uma ultrapassagem, acabou entrando na nossa via de direção, né? E aí, no reflexo, eu acabei, né, jogando para a direita, e aí o nosso carro acabou rodopiando algumas vezes, né? E caiu numa ribanceira, né? Por cerca de 3 metros, a gente acabou descendo. Mas, para a glória de Deus, né? Não aconteceu nada com a gente, né? Eu estava com as crianças atrás e ninguém sofreu nenhum dano, né? O Senhor nos guardou e preservou a nossa vida, né? Então eu agradeço a Deus e realmente Ele está ao nosso lado e nos protege em todos os momentos. Então eu louvo a Deus por isso, queria compartilhar com os irmãos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, alguns aniversariantes, né? Nós temos alguns aqui, no mês de outubro. No dia 11 do 10, a Rosana Bibiano fez aniversário. Rosana, saudade de você, um grande beijo também para você, para a Roberta, seu Zé Carlos. No dia 11, a Camila Magalhães. Camila, né? Nossa parceira, nos ajuda muito. Um grande abraço aí para você, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida, te dando inteligência, sabedoria e destreza para você fazer tudo que você se propõe a fazer, tá bom? Deus continue abençoando a sua vida. No dia 16 também, a Jeane Rodrigues, G, saudade também. Grande abraço para você, para toda a família,
tá bom? Que Deus continue abençoando vocês. E no dia 16, o seu José Carlos Bibiano, né? Próximo da Rosana. Seu Zé, grande abraço aí pro senhor, tá bom? Deus continue abençoando a vida do senhor também, grandemente, da sua família. Aniversários de casamento, nós temos o Fê e a Gabi, né? No dia 11, e a Vanessa e o David também no dia 11, né? Um grande abraço para vocês, meus irmãos. Que Deus continue abençoando a família de vocês, o casamento de vocês, né? Que conceda ainda muitos anos, né? Com muita alegria, tá bom? Um grande beijo para vocês. E é isso, irmãos. Nós vamos já passar para as aulas, tá bom? Fazer uma oração de agradecimento e que vocês tenham um excelente domingo. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por este domingo maravilhoso que o Senhor está proporcionando para nós. Nós queremos continuar ouvindo a Tua voz através da Tua palavra, ser ministrada, né, pelos professores. Que o Senhor possa abençoar a vida de todos os professores, dando sabedoria e inteligência. Que o Seu Espírito repouse sobre a vida deles. Deus, nós te agradecemos e queremos te louvar, Senhor, porque é o Senhor que preserva as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Que tenhamos um excelente domingo na Tua presença. Amém, Senhor. Muito obrigado. Amém. Um abraço, irmãos. Até mais. Graças a Deus, irmão. Bom dia a todos. Seja bem-vindo a mais uma IBD, mais uma sala. Está fazendo uma oração, invocando o nome do nosso Deus e a sabedoria e a graça dele sobre as nossas vidas, para que ele venha nos ensinar essa manhã. Senhor, te louvamos, adoramos e glorificamos teu santo nome, Pai. Vem estar essa manhã com nossas vidas, vem estar nos orientando, nos guiando, mostrando aquilo que tu tens para as nossas vidas essa manhã. Fale ao nosso coração, para que haja transformação, mudança de vida, mudança de pensamento. Fale conosco poderosamente, Senhor. Usa a minha vida segundo o teu querer. Tu sabes que eu não tenho nada para acrescentar, mas que o teu Espírito Santo venha usar meus lábios, venha usar essa aula para falar com todos aqueles que estão assistindo, Senhor. Em nome de Jesus, invocamos a tua presença, tua majestosa graça sobre as nossas vidas. Venha nos orientar em nome de Jesus. Eu louvo, adoro e glorifico o teu santo nome, Senhor. Amém. Amém. Essa manhã, irmãos, nós vamos estar falando um pouquinho sobre uma petição ao Pai. A última oração, né, que Cristo faz, praticamente na hora antes dele expiar, antes dele morrer, e ele faz essa exclamação, né, ou essa pergunta para Deus, né, Deus meu, por que me desamparaste, né, naquele momento? Então, no decorrer dessa aula, a gente vai entender um pouquinho daquilo que ele quer dizer para as nossas vidas, essa oração que ele fez, e também o que ele passou, o sentimento dele, e que nós venhamos refletir, né, lá no final, na conclusão, a gente venha refletir sobre tudo isso, sobre as nossas vidas, como tem sido o nosso caminhar, o nosso andar diante da palavra, diante de Cristo, e que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Então vamos lá, e aqui vamos fazer duas leituras da palavra do Senhor. A primeira fica em Mateus 27, 45 a 48. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam ouvindo isso diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedeceu em vinagre, e pondo-o numa cana, e dava-lhe de beber. Outro João 14, 25, 31. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: Vou e venho para vós. Se me amasseis,
Certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falareis muito convosco, porque se aproxima um príncipe deste mundo, e nada tem em mim, mas para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Só fazendo a introdução, um pequeno, só uma referência a um filme muito famoso aí de C.S. Lewis, é a Crônica de Nárnia. São vários filmes, mas esse é o principal deles aí, que chama muita atenção, né, de todos, e onde o leão é desconfigurado, vamos dizer assim, é maltratado e além, o leão acho é mais ou menos uma figura, entre aspas, de Cristo, né? E aí a gente vê aqui a humilhação que ele também foi morto, né, em cima de uma pedra gelada. E aí a gente vê a introdução também, né, que é essa narrativa, que é bem convincente nesse momento, né? Muitas pessoas se emocionam nessa parte. E aí essa história do leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Mas aqui é só uma referência, tá, irmãos? Um filme que foi feito, a gente tem vários outros filmes referentes a Cristo, mas é uma ilustração. Mas isso daí não chega nem aos pés, nem nada, né? Uma demonstração do que Cristo sofreu. Lá na cruz, naquele momento, né? Na hora que ele grita lá, né? Deus meu, por que me desamparaste? E a gente, no decorrer dessa lição, a gente vai estar vendo, né, e a introdução que o autor da revista fala também dessa aula, e a gente vai acompanhando. Aí eu deixo a pergunta aqui, por que ele sofreu em sua alma e por que isso foi tão dolorido, né? Esse praticamente é isso que a gente vem entender nessa aula aí, e esse brado, né, que Cristo, nesse momento em que ele comenta sobre isso daí. Então, vamos lá. O pior de todos os sofrimentos. Ninguém sofreu de uma maneira tão intensa como Jesus, pois seu sofrimento foi muito além do físico. Profundo sentimento de ser abandonado por Deus. Provavelmente deve ter sido terrível, né? Quando a gente é abandonado, largado sozinho, né? E por que me abandonaste? Né? Ele grita, ele brada isso. Imagine que muitas pessoas, né? Acontece isso e o sentimento, a gente de Cristo praticamente, né? A gente viu há 2, 3 lições atrás aí eu comentando sobre isso, né? Que ele foi abandonado, né, por Deus, foi abandonado pelos seus discípulos, abandonado pelos seus familiares, abandonado por todos, né? E por último, né, que eu falei no início, abandonado por Deus. Esse brado não resultou de uma autopiedade, né, chamativa. A gente vê que não foi isso. Mateus 11, 27 diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus conhecia sua intimidade com o Pai. E agora experimentava algo inédito. E o que ele mais temia, o abandono paterno. Né, enquanto ele carregava a culpa do seu povo. E eu vou estar lendo uma passagem que uma pessoa comenta sobre isso daí, é muito interessante, que ele fala isso aqui, então eu vou estar lendo. Deve ter sido algo muito sofrido gritar seu abandono, uma vez que ele já estava há 3 horas pendurado na cruz. É Jesus que está morrendo. São as palavras iniciais do Salmo 22, oradas por ele em voz alta. Enquanto a dor dilacera o seu corpo, uma noite terrível penetra na sua alma. Isso é o pior da vida, essas lutas da alma. Quando ela se torna solidária, quando tudo nela é revolvido, moído e queimado. As dores da alma de Jesus constituíram tormento máximo e extremo. O grito de dor da alma de Jesus tem a ver com Deus. Cristo não se lamenta de Israel o abandonou, que seus discípulos fugiram dele. Fundamental em sua dor
é que Deus o abandonou. O seu Deus, qual foi o motivo por que esse teve que deixar o seu filho só? Falamos em termos humanos quando pensamos que ele, o Filho de Deus, foi entregue sem misericórdia à morte como um maldito. Qual foi o motivo desse terrível abandono e dessa terrível maldição? O motivo foi esse: Jesus foi feito pecado por nós. Esse é descrito de Matheus Heinecker. É tremendo essa passagem que ele fala aqui, né? Esse exemplo que ele dá. Se a gente for ver o porquê de tudo isso, né? Porque sou eu e porque a sua vida, né? Entre o meio-dia e as 3 da tarde houve trevas, né, sobre a terra. Em Mateus 27:45 diz isso. Não sabemos da extensão desse fenômeno. Na realidade, o que nos interessa é que a sua causa primária foi o próprio Deus para demonstrar por meio de sinais o que estava acontecendo. Ou temos algumas horas no tempo para recordar o que Jesus havia dito ainda. Já não falei muito convosco, porque aí vem o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim. E ainda afirmou que aquela sua hora da morte era o momento de reinado do poder das trevas. As trevas pelas quais Jesus passou foram tão intensas e tão imensas porque naquele momento levava sobre si o nosso castigo, né? A pena dos nossos pecados, né? O inferno. Aí experimentou o abandono do Pai. O clamor de Jesus é uma repetição do Salmo 22, de 1 e 2. A gente vai ler lá. Onde está lendo aí, ó. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não responde de noite e não recebo alívio. Esse é um salmo de Davi. Quando Davi escreveu esse salmo, relacionou o seu sofrimento e, consequentemente, o abandono da parte de Deus ao fato de estar sendo perseguido sem qualquer motivo aparente. Ele estava entregue nas mãos do seu inimigo, sofrendo injustiça e aparente silêncio de Deus diante de tudo elevava em muita sua dor. Então a gente vê aqui, lá Davi também, quando escreveu esse salmo, provavelmente estava gritando, desesperado, um alívio, né, e um mover de Deus na vida dele. Essa situação de Davi não foi nada, né, comparada ao que Cristo sofreu na cruz, pois no final das contas Davi sempre foi liberto das aflições e dos perigos que o cercavam para ele. A ausência de Deus foi apenas momentânea. A gente vê as histórias de Davi e como Deus agia, né, por Davi e através de Davi. Mas não foi assim que, com Jesus, esse não foi liberto do sofrimento. Depois de um tempo, o cálice não fora passado. O abandono e a morte foi certo. Recebeu a ira de Deus. O abandono teve a ver com o fato do pecado despertar a justa ira de Deus. Naquele momento, ele se fazia pecado por todos nós e tornou a maldição em nosso lugar, né? A gente vê recentemente, a gente entender, né, o porquê Deus, né, o abandonou. Se estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e se por natureza éramos filhos da ira, a função de Jesus era desviar a ira de Deus, despertada pela nossa própria desobediência, para isso mesmo, na medida em que nos substituía na cruz. Daí, a grande necessidade do nosso Salvador ser também o próprio Deus, além de ser verdadeiramente homem. Mas quem seria capaz de suportar a ira do Senhor sem ser destruído por ela? E a gente vê que realmente só Jesus, né? E a gente sabe que ele é Deus também. Desculpa, irmãos. E a gente vê realmente que é só sendo Deus, né? Porque nós seres humanos provavelmente não aguentaria isso, né? Não suportaríamos esse peso todo que foi colocado sobre a vida de Jesus. A ausência da bondade de Deus. Uma pergunta que pode surgir a partir dessa frase, Jesus pronunciaria na cruz é: como Deus pode ter ausentado da presença de Jesus se ele está em toda parte?
Uma boa pergunta isso, né? Responder essa pergunta é muito importante porque responde à questão se Deus está no inferno também ou não, né? É claro que ele está em toda parte. A gente sabe disso, que Deus é onisciente, onipresente e está em toda parte e conhece todas as coisas. Na cruz, assim como no inferno, Deus está presente como juízo e ausente de bondade, em bondade. Na cruz, Jesus experimentava o amargo cálice, né? Mateus 20, 22 diz, na cruz Jesus experimentava o amargo cálice. Jesus também respondendo disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe eles, podemos, ou seja, ser moído por Deus. Sofrimento total. Alguns pensam que Jesus foi ao inferno no período em que compreendeu entre a morte e a ressurreição. Segundo essa opinião, ele teria ido anunciar sua salvação ou a sofrer a nossa pena até as últimas consequências, que é o próprio inferno. Esse pensamento traz duas dificuldades. Primeira, é que o inferno, que compreende nosso castigo, significa o sofrimento do corpo e espírito eternamente. Após a morte, antes da ressurreição, Jesus não estava corpóreo e, portanto, não podia cumprir nossa sentença de maneira completa. Segundo, ele avisou para o ladrão da cruz onde estaria após a morte. Hoje estará comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Porque o inferno se caracteriza pelo sofrimento intenso da alma e no corpo. Podemos dizer então que Jesus sofreu o inferno de uma maneira real durante a sua crucificação. 3. Por que teve que sofrer a separação do Pai? É um outro ponto aqui, um questionamento. O pecado, então, separou a raça humana de Deus e trouxe também a morte, que é a separação entre o corpo e a alma. A proposta da serpente foi, no dia em que ele comerdes o fruto proibido, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Porque a gente, voltando lá no início, né, de tudo, a gente vê aqui a separação, né? A separação do homem de Deus. No momento em que comeram o fruto, abriram seus olhos de ambos, Gênesis 3, 7. Após Deus decretar o castigo de cada um, Adão, Eva e a serpente, é dito, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Com o pecado o ser humano passa a ser o seu próprio Deus, e a cada um passa por si só a decidir que acha certo ou errado. O Senhor observou que diante do pecado, o julgamento de Adão foi o seguinte, e a culpa foi da mulher, e a culpa foi de Deus que lhe deu a mulher. Aqui veio que realmente como abrir os olhos de Adão, do ser humano naquele momento, ele passou a julgar todas as coisas, né? Ele colocou a culpa em quem? Colocou a culpa na mulher e colocou a culpa também em Deus porque deu a mulher. Nesse momento, Adão já exerceu seu poder de decidir e julgar como Deus faz. O exemplo do que fez Adão foi diretamente seguido por Caim, que quis ser seu próprio Deus e resolveu seu problema de uma maneira como achou bem. Matou seu irmão. Jesus foi, então, desamparado por Deus, pois o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53, 5 diz isso. Para que pudéssemos novamente experimentar a paz, ele experimentou a separação de todos os níveis possíveis. Foi separado do Senhor, dos seus semelhantes e da sua morte. E em sua morte teve uma natureza humana separada, e seu espírito voltou ao Pai e o seu corpo padeceu na sepultura. É por isso que por meio do nosso Senhor Jesus Cristo recebemos agora a reconciliação. Através de Cristo, né? Através da morte de Cristo, a oferenda de Cristo, né? O Cordeiro Pascual. Através dele, da morte dele, nós fomos reconciliados com Deus novamente. Quarto, mais uma vez incompreendido,
escarnecido. Jesus rogou a Deus em hebraico usando as palavras Eli, Eli, que querem dizer tão somente meu Deus, meu Deus. Ao ouvirem isso, alguns pensaram que Jesus chamava por Eli, o profeta precursor do ministério messiânico. Isso era um deboche, como se Jesus tivesse fracassado em sua missão, tendo em vista que, na opinião deles, nosso Salvador seria assumindo a derrota, pedindo que manifestasse o profeta. Sabemos muito bem que essa função de Elias foi cumprida por meio do ministério de João Batista, mas Jesus não chamava por Elias, chamava por seu Deus. Mais uma vez, Jesus foi incompreendido em suas palavras e fizeram o que haviam feito durante todo o ministério terreno. Ouviram, deturparam e tentaram usar suas palavras contra ele próprio. Né? A gente vê no decorrer daí quanto Cristo tentou ministrar, quanto Cristo tentou falar com eles, quanto Cristo tentou mostrar realmente, e a gente vê que realmente eles não entendiam nada, não entendiam, não faziam a mínima esforço para entender o ministério de Jesus. Para a gente finalizar a conclusão e aplicação de toda essa aula. Sabemos agora do grande castigo sofrido por Jesus. Devemos odiar o pecado com todas as nossas forças, pois foi por causa dele que Jesus precisou morrer na cruz. Devemos detestar a prática do mal da mesma maneira como o Santo de Deus o detesta. Mas nosso Pai não nos faz pagar por esses pecados. Por isso seria a nossa, se acaso fosse, seria a nossa destruição. Né? Em vez de nos abandonar, ele resolveu entregar seu Filho, que sofreu em nosso lugar. A ele, portanto, devemos toda a nossa vida em devoção. Compreendendo os verdadeiros motivos do sofrimento de Cristo na cruz, seja grato a Deus pelo livramento do castigo que Jesus assumiu em seu lugar e busque conhecer a Cristo cada vez mais para devotá-lo, para entregar a sua vida, né, para você seguir os caminhos dele integralmente, né, integrando ou declarando que você serve a ele. Né, que isso sirva, né, para as nossas vidas essa manhã e que nós venhamos refletir um pouco, né, das nossas vidas, o que nós temos feito, por onde nós temos caminhado, ou o que nós temos pensado, falado, agido, que realmente a gente venha entregar toda a nossa vontade, o nosso querer diante do nosso Deus. Né? Que a gente venha refletir o quanto Cristo sofreu pelas nossas vidas, né? E pelos nossos pecados, por tudo aquilo que nós fizemos. E se realmente a gente avaliar, né, será que nós suportaríamos, né, aquela morte de cruz? Ou se nós, acredito que não, irmãos, eu não suportaria. Eu não suportaria porque não tem condição. Né? Nós, ser humano, não temos condição de suportar tudo aquilo que Cristo, né, passou na cruz, passou naqueles momentos, né, de separação dos seus discípulos, dos seus familiares, de Deus, principalmente no último momento, né, quando Deus virou o rosto, né, para ele, porque naquele momento ele estava sobre a vida dele todos os nossos pecados, né, todas as nossas transgressões, todas as nossas dores estavam naquele momento. Então que você venha refletir essa manhã, irmãos e irmãs, venha colocar diante do Senhor, pedir a misericórdia dele, a sabedoria dele, para que ele venha ajudar-nos, né, a caminhar diante dele. O pastor sempre cita, né, o nome do livro. Meu sogro tem esse livro, né, em meus passos, né, o que faria Jesus? Será que nós paramos para refletir isso? Será que quando nós falamos alguma coisa, ou por onde nós andamos, ou caminhamos, ou o que façamos, né? Será que Jesus faria isso, né, no nosso lugar? Então, essa manhã fique com essa palavra. Que Deus abençoe as nossas vidas. Vou estar fazendo uma oração. Senhor, louvado seja o teu santo nome, toda a glória, a honra, o poder somente a ti, Senhor. Pedimos a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Tu sabe que nós não temos força nem capacidade, mas que teu Espírito Santo venha trazer à memória a tua palavra, teus ensinamentos,
para que nós possamos caminhar diante de Ti, que nós venhamos ser aceitos diante da Tua graça, diante da Tua presença. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas a cada dia e venha ministrar, Senhor, que Teu Espírito Santo não nos venha nos deixar, que a Tua graça também não nos venha nos deixar, Senhor, em nome de Jesus. Então louvamos, adoramos e glorificamos Teu santo nome. Amém. Irmãos, tenham um bom domingo, que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus, fique com Deus e logo mais nós estaremos encontrando na casa do nosso Deus. Amém. Fique em paz. Amém.